Olá, alunos da Faculdade Batista, alunos do curso de Sociologia da nossa disciplina. Chegamos agora à unidade 6, do nosso curso, da nossa trajetória. E grande questão que nós estaremos analisando a partir de agora é a questão das diferenças que existem entre as pessoas e entre as sociedades. Ao longo do nosso curso, nós focamos nossas análises nos padrões e nas regularidades que conformam a estrutura social e que determinam a nossa maneira de viver. O que propomos introduzir agora é uma análise sobre os fundamentos daquilo que nos torna não mais parecidos uns com os outros, mas aquilo que nos torna diferentes uns dos outros. A questão da diferença também é objeto de estudo das ciências sociais. E nossa proposta é, a partir de agora, analisar essas diferenças a partir de dois parâmetros distintos. O primeiro parâmetro que iremos analisar diz respeito às diferenças que existem entre as diversas sociedades. Então, será nossa unidade 6 a análise dessa diversidade humana. Já em um segundo momento, que será o da unidade 7, analisaremos as diferenças que existem no interior das sociedades e que produzem hierarquias entre os indivíduos. Bom, focaremos então agora nesse primeiro ponto, ou seja, vamos nos aprofundar no estudo sobre o conceito de diversidade social. E, para tanto, eu cito uma frase famosa do grande pensador chinês Confúcio, ainda no século IV a.C. Ele vai dizer o seguinte: a natureza dos homens é a mesma, são seus hábitos que os mantêm separados. Isso significa que, embora todos nós sejamos seres humanos, nós somos muito diferentes uns dos outros de acordo com a sociedade em que vivemos. Trataremos, então, essa questão da diversidade através do conceito de cultura, o qual começaremos a analisar agora. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os seres humanos sempre se sentiram intrigados, quanto à diversidade dos modos de comportamento existentes entre os diferentes povos. De fato, ao longo da história humana, inúmeros pensadores, viajantes, estudiosos, destacaram com muita curiosidade, com muito espanto, esse leque de diversidade infinita que é encontrada nas diferentes sociedades. Um grande exemplo, que é até citado no texto da unidade 6, é o viajante Marco Polo, que foi ao redor da Europa, chegando na Ásia e sempre relatando com uma intensa curiosidade, com uma intensa admiração, essa questão da diversidade entre os povos. Então, sim, os seres humanos, mesmo sendo membros de uma mesma espécie biológica, revelam profundas diferenças no que diz respeito aos seus costumes, suas práticas, sua organização e suas ideologias. O homem, ele é um ser biológico, Nós temos reações fisiológicas, genéticas, biológicas aos diversos fenômenos que nos rodeiam. Só que, ao mesmo tempo, nós também somos indivíduos sociais. Então, existe todo um leque de respostas aos fenômenos que nos rodeiam que não são determinadas pela biologia, que não são determinadas pela genética, mas sim são construções históricas e culturais. E aí é possível dizer que, graças à cultura, os seres humanos se distanciam do mundo animal. Pensem, se nós retirássemos o elemento cultural da nossa convivência humana, todas as nossas respostas a fenômenos como o frio, como a fome, como o cansaço, seriam dadas da mesma forma. Nós responderíamos aos nossos instintos. Mas é a cultura que faz com que nós superemos os instintos. E é a cultura que permite que a gente construa, então, respostas e modos de viver e modos de agir que nos diferem da mera resposta a estímulos e a instintos animais. Então, o homem é um ser acima de suas limitações orgânicas. Nós conseguimos, então, criar todo um universo simbólico que nos diferencia dos animais. Por essa razão, buscaremos compreender a forma mais adequada de abarcar e analisar toda essa diversidade social humana.
partindo do pressuposto de que todas essas diferenças não podem ser resumidas nem pelo determinismo biológico e nem pelo determinismo geográfico. Torna-se imprescindível, então, uma discussão sobre o conceito de cultura e suas ressonâncias. Bom, a cultura, ela é pensada ao longo do tempo de diversas formas. Talvez a mais marcante no século XIX foi a ideia de cultura como evolucionismo. A primeira grande escola de estudos culturais foi o chamado evolucionismo cultural. E para esses estudiosos, as distintas sociedades, elas evoluiriam culturalmente todas na mesma direção, passando por etapas e fases de desenvolvimento cultural inevitáveis e escalonadas, seguindo uma transformação que levaria sempre do simples ao complexo, do homogêneo ao heterogêneo, do irracional ao racional. Então, para esses estudiosos, a diversidade humana, as diferenças entre as diversas sociedades, seria fruto, na verdade, de posições distintas dentro de uma escala de desenvolvimento e de acumulação cultural, né? Então, para eles, os grupos humanos teriam que atravessar necessariamente as mesmas etapas de desenvolvimento, que eles denominam, por exemplo, como selvageria, barbárie e civilização. E as diferenças que podem ser observadas entre as sociedades seriam apenas defasagens temporais, consequência de ritmos diversos dessa evolução. Para esses estudiosos, por exemplo, as sociedades europeias ocidentais no século XIX, que na verdade eram as sociedades de origem desses estudiosos, já teriam atingido esse nível da civilização. Enquanto, por exemplo, as tribos ameríndias, nesse mesmo momento ali no século XIX, estariam ainda oscilando entre os níveis de barbárie ou mesmo de selvageria. Qual que é o grande problema com essa concepção evolucionista? É de que, na verdade, fica óbvio que quando nós olhamos para as diferenças culturais, nós tendemos a utilizar a nossa perspectiva de análise e de julgamento dessas culturas. Então, os evolucionistas europeus, o que eles fizeram? Pegaram os padrões culturais da Europa, onde eles viviam, e usaram esses padrões para julgar, para classificar e para hierarquizar as outras sociedades. O nome desse ato, dessa nossa tendência de julgarmos as outras culturas a partir dos nossos próprios padrões culturais, é o etnocentrismo. Nós colocamos nossa etnia, colocamos nossa própria cultura como se ela fosse o centro, né, de toda a história e de toda a humanidade, quando de fato o que sabemos que existe é uma diversidade entre as culturas. Então, como apreender essa diversidade, né? Como fazemos, então, para analisarmos a diversidade humana através de um conceito de cultura que respeite essas peculiaridades, que não tente hierarquizar essas peculiaridades? A antropologia no século XX, ela vai dar uma resposta a isso. Ela vai dizer, devemos então analisar as culturas, as sociedades e as diferenças entre essas sociedades através de uma imersão profunda, bem estudada dentro de cada povo. Então, os antropólogos, eles se propõem a fazer o que eles chamam de etnografia, que é exatamente essa imersão cultural com o objetivo de observar e participar da cultura analisada de forma muito respeitosa, de forma muito tolerante, para que apenas depois de um tempo grande, né, no interior dessa cultura estudada, seja possível, então, chegarmos a algum tipo de conclusão, a algum tipo de análise mais objetiva e mais respeitosa dessas diversas culturas. De fato, o grande antropólogo brasileiro Roberto da Mata, ele vai dizer a seguinte frase: quando eu olho para os diversos costumes, que eu entendo que o meu costume é apenas mais um entre tantos outros. E isso nos ajuda a entendermos que precisamos, então, exercer a alteridade, a inclusão e compreendermos que a diversidade humana é uma diversidade cultural que precisa ser valorizada e respeitada. Então, tenham aí um bom estudo dessa unidade 6.